Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui felizes por poder estar estudando a Palavra de Deus. Escrevo algumas meditações diárias também, publico junto com as mensagens. Se você quiser receber, só você fazer o pedido no meu WhatsApp privado e eu coloco o seu nome, incluo o seu nome na linha de transmissão. Ele vai junto com todo o grupo que está na linha de transmissão. Essas mensagens são livres, você pode divulgar, pode propagar, pode colocar nas redes sociais. Me responsabilizo por todo o conteúdo gravado nessas mensagens. Não é um canal privado, é o canal da igreja, não é meu, privado. Eu não quero diretamente, prefiro exaltar o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja aqui na terra. Estamos tratando sobre o assunto vida eterna. Olha, quem foi Jesus? O autor da vida eterna. O Criador, o Executor, só Ele pode, só alguém eterno pode falar de vida eterna. E vem as perguntas, pode-se perder a salvação? Um salvo pode vir a se perder? Uma pessoa que um dia se entregou a Cristo, que teve um nome escrito no livro da vida, pode perder a salvação? Então, a maioria dos ensinos teológicos hoje diz que sim. Mas para nós, o que importa é o que ensinam ou o que a Bíblia diz? Eu não sou o dono da verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, esse livro sagrado. Agora, eu estudo este livro. Então, eu sei o que diz a Bíblia. Então, um salvo jamais pode perder sua salvação. E eu vou mostrar em todas essas mensagens que um salvo não pode perder a salvação. Uma grande pergunta é, o pecado não leva o salvo a perder a salvação? O pecado não faz isso? Eu vou tratar várias, mas vou mostrar para você que o pecado, ele não pode jamais tirar a salvação, porque é impossível que um salvo perca a sua salvação. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, tá bom? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero ler um texto em 2 Crônicas, capítulo 6, verso de número 36. Veja o que diz aqui, ó, 2 Crônicas 6, 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativaremos e os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha? O que eu queria mesmo era a primeira parte do verso. Pois não há homem que não peque. Não há homem que não peque. Ah, pastor, mas está falando antes da salvação. Então vamos ver uma curiosidade bíblica que aparentemente parece uma contradição. Nós vamos ler um texto aqui, lá no final da Bíblia agora. A carta de João. 1 João, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso 8, o verso 9 e o verso 10. 1 João, capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Olha que interessante. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha que interessante. Se alguém disser que não tem pecado, ele diz, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se você disser que não peca, salvo, porque olha o pronome que João está usando. Se João era um homem salvo, ele está escrevendo a palavra de Deus, Deus usou para escrever a sua palavra perfeita, ele era um salvo. Então, se ele era um salvo, ele diz, nós, ele está usando a primeira pessoa do plural, está se incluindo. Ele diz, não há verdade em nós, se nós dissermos que não pecamos. Verso de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora veja o verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, novamente ele continua na primeira pessoa do plural. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se algum crente abre a boca e diz que não peca, ele está dizendo que Jesus é mentiroso. Imagina, você teria coragem de dizer isso? Eu sei que não. Então, todo crente peca. Eu pequei hoje, você já pecou hoje, a Bíblia afirma isso. Só que agora, falando sobre vida eterna, aparentemente parece uma contradição. Nós vamos para o capítulo 3. O mesmo autor
o mesmo livro, a mesma época, o mesmo Deus. Olha só, capítulo 3, verso 6, diz assim, ó: qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Se ele diz lá atrás, se nós dissermos que não pecamos, estamos dizendo que Jesus é mentiroso. E agora ele diz, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. E agora, não é uma contradição bíblica? Verso de número 8. Olha o que diz. Quem comete pecado é do diabo. Piorou mais ainda a situação agora. É do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Verso de número 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Mas ele diz que nós pecamos todos os dias, agora ele está dizendo que nós não podemos pecar. Verso de número capítulo 5. O versículo de número 18. Olha só, se não parece uma contradição. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Que coisa, né? A gente fica meio, e agora? Parece uma contradição. Deixa eu explicar para você que não é uma contradição. A língua original escrita, que foi escrita a Bíblia, não foi o português. Nosso português não tem como expressar a questão da gramática grega aqui do verbo pecar. Português não tem. Algumas versões em português já corrigiram. Mostro já para você, talvez a sua versão já esteja corrigida. No versículo 8, 9 e 10, na gramática grega, nós temos uma forma gramatical do verbo chamado auristo. O que é o auristo? Uma ação única. Cristo morreu na cruz uma única vez, morreu uma única vez. Cristo ressuscitou uma única vez. Então, é uma ação única, não uma ação contínua. Já no capítulo 3, a gramática verba, a partir do verso de número 6, nós encontramos o verbo pecar no particípio presente. O que significa isso? Uma ação contínua. Ele morreu, continua morrendo. Ele pecou, continua pecando. Em algumas versões já vem com a tradução assim, aquele que peca habitualmente. Sabe o que significa isso? Aquele que tem prazer no pecado. Este não é salvo. Ele não vai perder a sua salvação. Ele não é salvo. Ele nunca foi salvo. Agora, todos os salvos, eles pecam. Agora, o pecado incomoda, é uma ação única. Ele não peca e continua pecando. Ele peca e sente o incômodo de Deus. O Espírito Santo o incomoda. Se o pecado não te incomoda, você não é salvo. Porque o pecado, a semente está em nós. Aí ele diz aqui no capítulo 5, no versículo 18. Vamos repetir, ó, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. No capítulo 3, no verso de número 9, diz assim, ó, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Não pode pecar habitualmente, não tem prazer no pecado, não peca e continua pecando, uma ação contínua. Aqui é a gramática da língua original. Então não há uma contradição na Bíblia. Qualquer contradição que houver está em nós e não na Bíblia. Viu que o pecado não tem nada a ver com a salvação? O pecado, todos nós pecamos. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não há condenação para o inferno, para todos aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Pois Deus nos deu a vida eterna. Mas pecamos todos os dias, não habitualmente, não sem incomodar. Nós pecamos e pedimos perdão a Deus porque temos um advogado perante o Pai. E Ele está ali pronto a nos fazer a sua causa e nos
dar esta liberdade de continuar vivo servindo ao Senhor. A Bíblia não incentiva o pecado, a Bíblia apenas mostra a verdade. Que Deus assim continue nos abençoando. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer. Nunca a tua palavra entrará em contradição. Não há como, Deus, encontrarmos contradições nesse livro sagrado. A tua palavra é perfeita. Nos ajude apenas, ó Deus, a entender e crescer a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, buscarmos conhecimento nas pessoas certas que possam nos ajudar. E ajuda-nos a entender esse material tão especial que é a vida eterna. Que cada um que está assistindo e ouvindo tenha a tua bênção e o entendimento da verdade. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.